inúmeras pessoas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Alan Rafael, revisado e narrado por Coreia com K. A possibilidade de indivíduos e empresas possuírem privadamente os meios de produção é uma pré-condição essencial para uma sociedade livre e economicamente pujante. Essa lição fundamental do libertarianismo foi magistralmente exposta por Ludwig von Mises. Sob o direito universal à propriedade privada, os empreendedores têm os incentivos e liberdade para alocar recursos eficientemente. Podem colher os frutos de seu trabalho e reinvestir os lucros em novas ideias e negócios ousados. A recompensa pelo risco estimula a busca constante por inovações tecnológicas que elevem a produtividade em benefício de toda a sociedade. Em contraste, sob propriedade coletiva ou estatal, essa centelha criativa se apaga. Sem possuir verdadeiramente os meios de produção, os indivíduos não se empenham em utilizá-los da forma mais eficiente e lucrativa. A inovação estanca, o progresso morre. Tragédias como a estagnação soviética ilustram os riscos dessa negligência. A história confirma a primeira lição sobre a propriedade privada. A explosão industrial do século XIX ocorreu nos países que adotaram o direito privado, enquanto as economias coletivas permaneceram no feudalismo. O milagre dos tigres asiáticos se seguiu às reformas pró-mercado que garantiram o direito à propriedade nessas nações. O colapso da Venezuela se precipitou após políticas desastrosas de expropriação em massa que aniquilaram os incentivos econômicos. A propriedade privada continua sendo o substrato no qual se erguem as nações ricas e livres. Abandoná-la equivaleria a derrubar o alicerce dessa nossa civilização. Já o mercado, na visão de Ludwig von Mises, não se resume a um local de trocas. Ele representa a complexa teia de preços, produção e consumo, tecida pela interação livre dos indivíduos. É um processo dinâmico de descoberta e cooperação social. Por meio desse sistema auto-organizado, consumidores enviam sinais de demanda e empreendedores alocam investimentos para atendê-la da melhor forma. Os mecanismos de preços coordenam essas ações dispersas rumo a maior prosperidade coletiva. Lucros indicam os produtos mais urgentes, atraindo novos competidores. Preços racionam recursos escassos. O todo se ajusta espontaneamente. Intervenções governamentais que distorcem preços e interfiram na livre formação de capital inevitavelmente geram caos e desarmonia econômica. As crises cíclicas do capitalismo, na visão austríaca, resultam justamente dessas ingerências contraproducentes. Exemplos históricos dramáticos ilustram os riscos de se abandonar as leis e funções do mercado. As políticas intervencionistas que precederam a Grande Depressão dos Estados Unidos minaram o sistema de preços de taxa de juros. O colapso econômico argentino ilustra bem isso, após décadas tentando controlar preços e salários artificialmente. E o espetacular crescimento chinês quando o país finalmente abraçou o mercado após seu longo inverno comunista. O livre mercado não é um sistema perfeito, mas é o mais próximo disso que a engenhosidade humana conseguiu desenvolver. Tentar controlá-lo centralmente é pura ilusão. Quando falamos da inflação, a história nos mostra que ela corroeu o poder de compra do dinheiro honestamente acumulado pelos indivíduos. Para Mises, no entanto, esse processo quase sempre é gerado ou amplificado por políticas monetárias irresponsáveis dos próprios governos. Ao expandir artificialmente a quantidade de moeda, governos e bancos centrais traem a confiança dos cidadãos. Os primeiros a se beneficiarem são os próprios governantes e seus comparsas, que gastam os recursos recém-criados às custas do empobrecimento da população. Quando crônica, a inflação distorce todos os preços e sinais econômicos, precipitando bolhas, falências e crises cíclicas. Quando se torna hiperinflação, o colapso social é inevitável. Mas mesmo em pequenas doses, a inflação é um instrumento injusto de expropriação encoberta dos frutos do trabalho e poupança alheios. Os exemplos são incontáveis ao longo da história. Da Alemanha destruída pela inflação dos anos 1920 ao confisco dos rendimentos dos brasileiros durante décadas de alta inflação. Os efeitos sobre a sociedade sempre são nefastos. Onde a disciplina monetária prevaleceu, a estabilidade e a justiça triunfaram. Agora, o protecionismo consiste em proteger artificialmente certos setores econômicos domésticos da concorrência externa, seja por meio de tarifas, cotas ou outros entraves. A intenção pode até ser nobre, mas os efeitos sobre a prosperidade de todos são desastrosos. Ao tentar favorecer alguns produtores nacionais, o protecionismo inevitavelmente prejudica toda a população, que paga mais caro com menos opções de bens de consumo. Além disso, incentiva retaliações e guerras comerciais, que no fim deixam todos mais pobres e isolados.
A história ilustra repetidamente a irracionalidade do protecionismo, apesar de seu atraente canto de sereia no curto prazo. As elevações mútuas de tarifas que agravaram a depressão dos anos 1930. O contraste entre o sucesso do livre comércio europeu e o atraso latino-americano sobre políticas protecionistas. As auto-infligidas perdas das recentes guerras comerciais entre as duas maiores economias do planeta. O comércio livre e aberto é caminho certo, ainda que às vezes árduo, em direção à prosperidade compartilhada entre os povos. Já o protecionismo é ilusão conveniente a alguns poucos, mas que no final leva todos a se extraviarem na trilha do progresso. Nossa, que bosta, não tem suporte, cara. O livre comércio internacional é a via O cara tá com 3 tangos, não me dá um tango, ô, tristeza. E para a paz mundial. Ao permitir que cada país se especialize no que faz de melhor, o comércio livre maximaliza a produtividade e os padrões de vida em todo o planeta. Além disso, a integração econômica aproxima culturas distintas, reduzindo os incentivos para hostilidades mútuas. Quando o intercâmbio comercial fluir livremente, que tu tem tango só pra ti, Dark? Então por que tu picou o suporte, mano? Entre os povos. O vertiginoso crescimento do comércio global após a redução de barreiras no pós-Segunda Guerra, a integração e os ganhos mútuos, propiciados pelo NAFTA na América do Norte, e a transformação da China de nação agrária em superpotência industrial, desde que abraçou as exportações, são bons exemplos históricos disso. O livre comércio não é muleta mágica, nem encarna a relação harmoniosa utópica entre nações. Porém, na margem, aproxima os povos do meio do interesse recíproco. E isso pode ser visto com as nações evoluídas tentando resolver os problemas utilizando o princípio da não agressão. O PNA, como é conhecido, é uma pedra fundamental no edifício teórico libertário. Ele estabelece que nenhum indivíduo ou grupo pode iniciar uso de força física, ameaças ou fraude contra outro indivíduo ou sua propriedade. A agressão, por definição, viola os direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade. É, portanto, moralmente condenável e antiético. A beleza da PNA está na simplicidade de sua premissa, porém com implicações profundas para a organização da sociedade. Apenas imagine por um instante como o mundo seria diferente se todos respeitassem esse princípio na prática. Não haveria mais guerras, genocídios, roubos, sequestros ou qualquer forma de violência iniciada contra o próximo. As disputas ainda existiriam, afinal, fazem parte da natureza humana. Porém, teriam que ser resolvidas necessariamente por meios não agressivos. Diálogos, negociações, convencimento mútuo, boicotes pacíficos ou arbitragem especializada quando não houvesse acordo. A força só poderia ser utilizada em legítima defesa ou para fazer cumprir decisões acordadas pelas partes. Uma sociedade organizada segundo o PNA seria, portanto, extremamente pacífica e cooperativa. A energia normalmente gasta em conflitos violentos seria canalizada para invenções, comércio, produção de riquezas. O progresso material e moral da humanidade avançaria a passos largos. Infelizmente, esse não é o mundo em que vivemos, mas exemplos inspiradores mostram ser possível caminhar nessa direção. O movimento abolicionista conseguiu extinguir a escravidão sem violência no Império Britânico, usando lobby, argumentação moral e boicotes econômicos. Mesmo diante de séculos de aceitação da escravidão, a persuasão falou mais alto. No século XX, muitos países em disputa resolveram suas questões territoriais via acordos e arbitragem internacional, sem derramamento de sangue. Foi o caso da controvérsia de Letícia entre Peru e Colômbia, pacificamente solucionada em 1933. O comércio mundial, quando realizado por meios pacíficos e voluntários, une pessoas de diferentes países e culturas. Mostra na prática que os incentivos para a cooperação pacífica entre os povos superam em muito os motivos para a guerra. Imagine quando a moedinha laranja virar dinheiro aceito em todo o globo. Quando analisamos o Bitcoin, vemos que ele representa muito mais do que uma inovadora tecnologia monetária. O surgimento dessa criptomoeda descentralizada tem profundas implicações libertárias, com o potencial de resolver dois problemas seculares das moedas fiduciárias emitidas por governos: a inflação constante e o controle abusivo do sistema financeiro. A genialidade de Satoshi Nakamoto ao criar o Bitcoin estava em combinar os melhores atributos históricos do dinheiro: escassez, durabilidade, portabilidade, divisibilidade e verificabilidade, com as possibilidades descentralizadoras da tecnologia blockchain e criptografia digital. O resultado foi a primeira moeda virtual global, sem emitente central, com oferta limitada matematicamente a pouco menos de 21 milhões de unidades. Ao contrário das moedas fiduciárias, como o dólar e o euro, ninguém pode inflacionar o Bitcoin, criando unidades monetárias do nada. Sua emissão é regulada por algoritmo e não sujeita às pressões políticas que corroem o poder de compra das moedas nacionais.
Em segundo lugar, o Bitcoin minimiza o intervencionismo monetário estatal, uma vez que seu uso escapa ao controle direto de qualquer governo ou banco central. Cidadãos oprimidos por regimes autoritários ou inflacionários podem transferir e preservar sua riqueza nessa moeda supranacional. As possibilidades subversivas do Bitcoin assustam os governantes acostumados a manipular a moeda para financiar seus gastos e planos de poder. Alguns casos concretos mostram como essas promessas começam a se materializar. Na Venezuela, em meio à hiperinflação do Bolívar, o Bitcoin se tornou uma salvação para preservar o poder de compra dos cidadãos. Em países sob ditaduras, o Bitcoin garante segurança, discrição e liberdade para realizar transações financeiras para dissidentes políticos, representando uma ameaça aos regimes opressores. Mesmo em democracias estáveis, o Bitcoin representa inclusão financeira a bilhões de adultos desbancarizados, dando acesso a serviços monetários globais. A inovação do Bitcoin só foi possível graças ao avanço da criptografia digital na era da informação. As implicações dessa criptomoeda descentralizada e sem controle estatal continuam a ser totalmente desenvolvidas. No entanto, para os defensores das liberdades individuais, trata-se de um libertador camundongo roendo as amarras que prendem a humanidade por meio do controle do dinheiro. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima e tchau, obrigado. Não podem ser listadas em bolsas melhores, acabam sendo bolsas de segunda linha, além de acesso a serviços bancários. Então é um setor que está ainda muito marginalizado. Mas eu quero trazer até aqui os comentários do Marcelo Lopes sobre a tese, porque realmente isso foi na última carta que ele enviou para os investidores, e eu quero ler alguns trechos importantes, porque aí vocês vão conseguir entender o que ele está querendo dizer. Vamos lá, aqui primeiro. Então, falando um pouco mais da decisão do HHS, que é esse Departamento de Saúde. Realçamos que ela é muito importante e veio antecipadamente, já que ele tinha até dezembro para emitir uma opinião. Agora esse processo será transferido para a Agência de Fiscalização de Drogas, o DEA, dos Estados Unidos, que conduzirá sua própria revisão antes de fazer uma sugestão final ao advogado-geral da União dos Estados Unidos. E ele complementa por que essa notícia é extremamente favorável ao setor, e ele dá os seguintes motivos. Primeiro, substâncias classificadas abaixo da classe 2, e era o que estava cannabis antes, classe que ainda está, mas essa é a recomendação de mudança, então classe 1, abaixo da classe 2 não estão sujeitas à tributação federal punitiva sob o 280E, que eleva o imposto efetivo das empresas de 21% para cerca de 70%. Ou seja, essas empresas deverão economizar bilhões em impostos todos os anos, e esse caixa será revertido aos acionistas. Só para se ter uma ideia, no ano passado as empresas do setor pagaram 1,8 bilhão a mais em impostos federais. Outro ponto, drogas na Schedule 3, que é a recomendação do HHS, podem fazer negócios com os bancos. Isso permitirá que as empresas do setor consigam empréstimos mais baratos, aceitem cartões de crédito, ticket mais alto, contratem seguros e melhorem suas condições operacionais. E aí, por fim, ele relembra os potenciais gatilhos que ainda existem para o setor no médio prazo, como a aprovação do Safe Banking Act, que trará, dentre outras coisas, redução do custo de capital para as empresas do setor, maior eficiência operacional das empresas, aumentando o lucro, permissão para o uplisting, ou seja, empresas que hoje são listadas em bolsas de segunda linha no Canadá poderiam listar suas ações em bolsas de primeira linha, como a NYSE ou a Nasdaq, que tem muito mais liquidez. Permissão para que family offices, hedge funds, fundos mútuos, fundos de pensão, HNWs, que são os High Net Worth Individuals, investidores com alto patrimônio, também possam investir no setor. Legalização de investimentos por empresas do setor de álcool, tabaco ou farmacêuticas no setor de cannabis e permissão para que mais ETFs participem do setor. Então, olhando por essas óticas e em termos de relação risco-retorno, é o que o Marcelo conclui aqui a carta, é uma relação muito favorável, porque hoje é um setor que ainda está marginalizado e muitos investidores, como eu acabei de listar aqui, nem podem ter acesso, por mais que gostem da tese, não podem ter acesso por uma questão regulatória, estão impedidos. E aí, para finalizar justamente com o MSOS, então aqui a gente vê essa disparada de preço que saiu, então olhando nessa janela do último ano, realmente foi uma alta forte, mas vem de uma queda de 14 no último ano. Mas se a gente amplia a janela, sim, a queda é ainda maior.
Vejam, do topo histórico foi lá em 55 dólares e agora está abaixo de 9. Então, colocando uma perspectiva de longo prazo de potencial, é nesse sentido que essa também é uma tese assimétrica e eu queria trazer essa atualização para vocês que muitos têm me perguntado. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. De novo eu renovo o meu disclaimer e recomendação que façam o dever de casa, estudem, conversem com seus assessores, falem com especialistas, entendam dos riscos da volatilidade desse tipo de ativo e jamais entrem no mercado, qualquer que seja ele, apenas porque alguém falou que é uma boa. Eu vi o vídeo do Fernando, então vou investir porque é legal. Não faça isso. Toma uma decisão bem embasada. Agora sim, acabo por aqui. Espero ter gostado. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Se tornem membros também, até porque tem conversas que a gente fez com o Marcelo Lopes que estão restritas para os membros do canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Veio todo mundo aqui. Usando a varinha, mas não dá tempo, mano. Tá bom.
Nossa. Vieram 5 aqui, né? Os 4 aqui. Leva esse bot aí, velho. Esse cara matou 8. Your middle tower is under attack. I see where this one ends. Nossa. As you will. As you will. Cala a boca. Muito bem, muito bem. Dire's courier has been killed. The enemy's middle tower has been denied. Daqui. Saí de aí, Sniper, saí de aí.
Deu sniper da Snelândia. O que o sniper tá fazendo lá? Nada. Os caras dão TP e matam ele. Ah, o sniper. My beard grows longer. Combine and conquer. Your middle tower is under attack. A grand design. Hand to face combat. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Strategic. E vai o bracelete. Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Dire's Campo, campo. Your middle tower is under attack. Campo, campo. Pipitia. Of course. Carefully upward. Smoke. Very good. Vem pra cá. Line of sight. Aí, aí, aí. A grand design. Tem areia, velho. Tem areia, velho. Dust. As you will. As you will. Combine and conquer. Ah, velho.
Cadê a porra do time, velho? Nossa senhora. Vai se fuder. Middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. I renew my vocation. I see where this road ends. My discipline seals. Very good. Mid. Speed is the heart of battle. Strategic deployment. Wards. Recua aí, recua. Tem um ward aí, caralho. Porra. Paid. To my advantage. As you will. Smoke. Smoke. Go. Está. Dire structures are falling. The enemy's bottom tower has fallen. Caralho. I see where this road ends.
bate no cara lá, velho. Porra. Arranja, meu filho. Arranja não. Ah, meu Deus. Fuck. Não tá rasque. Ficou na merda ali, velho. Strategic deployment. As you will. Line of sight. Onward. Combine and conquer. Quickly. Faster than ever. Adiantado aí, Pud. Sai daí, doença. Vai morreu. Pode você matar aí, velho. A mind sharper than any. Vocês estão vendo os caras rushar sozinho em nós? Não estão vendo, né? Porque tem que puxar sozinho então. Tira esse burro. The grand design. Speed is the heart of battle. Of course. Boa troca, 2 por 1. As you will. I see where this road ends. Speed is the heart of battle. Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Your middle tower is under attack. Line of sight. Of course. Quickly. Very good. Combine and conquer. Deu ruim pra caralho pra todo mundo. Boa. Combine and conquer. Your top tower is under attack. Your middle tower is under attack.
boa, 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 boa. Radiant structures are fortified. Dark structures are fortified. E meteu o louco. Victory is the goal, not glorious battles. This will come in handy. Yes. Of course. The enemy's top tower is fortified. As you I see where this road leads. Speed is the heart of battle. Ativar, não consegui. Eu ativei, mas não deu, porra. Ah, eu tenho buyback qualquer coisa aqui, mas nem vou pagar não.
Pá, foram roxã, viu? Se pá fizeram, estão fazendo roxã. Ah, não, acho que não. Combine and conquer. Strategic deployment. Esse aí foi pra morte. Augmented. Speed is the heart of battle. Boa, time. Boa, boa, boa. Olha, olha.